A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer falar novamente ao seu coração, trazendo uma palavra de Deus. Aqui é o pastor Diogo Ros e nós vamos dar seguimento ao projeto de discipulado. Esta é a lição de número 9, cujo título é O Discípulo e o Espírito Santo. Então, não menos importante, esse tema é peculiar. É necessário para o entendimento e o crescimento do novo convertido a Cristo sobre a pessoa do Espírito Santo. E o nosso texto base é o de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vamos adiante, aqui na nossa apostila. O comentário diz assim: é impossível escrever sobre qualquer dos temas enfocados nestas lições sem fazer referências explícita ou implícita à pessoa e aos atos do Espírito Santo. Não obstante, se faz necessário tratar deste assunto com clareza, a fim de dirimir quaisquer dúvidas que, porventura, existam por parte do aluno sobre a terceira pessoa da Trindade. As Escrituras são sobejas provas da personalidade, as Escrituras dão sobejas provas da personalidade do Espírito Santo. Ele não é apenas uma influência, força ativa ou energia cósmica, conforme ensinam as falsas religiões, mas sim um com o Pai e o Filho. Ele é Deus, conforme está em primeira carta de João, capítulo 5, e versículos 6 e 7, que você pode dar uma parada aí no seu estudo e ler este texto. 1 João, capítulo 5, versos 6 e 7. Interessante, meus amados, cabe aqui ressaltar. Eu até quero fazer leitura. 1 João, capítulo 5, versos 6 e 7 diz: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então perceba que o Espírito de Deus, ele não é mais que o Pai, não é mais que o Filho, também não é menos que o Filho, nem menos que o Pai. Ele é uma pessoa da santa divindade. É um Deus que coexiste em três pessoas: pessoa do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo. Em hebraico é chamado Ruach HaKodesh. Ruach quer dizer vento, quer dizer hálito, quer dizer sopro. É o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus. Vamos aqui enumerar ou circular, destacar aqui em vermelho no texto, na matéria, esta expressão: ele é Deus. O Espírito Santo não é uma bola de fogo, ele não é um vento, ele não é
é uma nuvem, um fantasma, uma força qualquer. Ele é uma pessoa que muitas vezes ele pode ser simbolizado através do vento, do selo, do fogo, da água, porque assim como a água sacia a sede, assim o Espírito de Deus, ele abastece, ele refrigera a alma cansada. Assim como o fogo queima, o Espírito de Deus queima nossas impurezas. Assim como o Espírito, ou melhor, assim como o vento sopra, não vemos e não o agarramos, não o pegamos, todavia sentimos a sua presença. Assim é o Espírito de Deus. Assim é o Espírito Santo. Vamos ver aqui a natureza do Espírito Santo. Você aprendeu que o Espírito Santo convence o homem do seu estado pecaminoso e da condenação eterna. Nesta lição, você aprenderá que o Espírito Santo é uma pessoa divina, tal como o Pai e o Filho. Expressões essas que já abordamos aqui em nossa fala. Então, ele convence, isso aqui é importante nós salientarmos. Ninguém se converte a Cristo Jesus se não houver antes uma ação do Espírito de Deus. É ele que trabalha, provando para mim e para você que sem Jesus não dá para viver. Que nós somos pecadores e precisamos congregar, e precisamos estar na casa de Deus, o servindo e o adorando. Glória a Deus. Agora vamos para as provas bíblicas da sua divindade. Em Gênesis 1 e 2, capítulo 1, versículo 2, você encontra a primeira referência ao Espírito Santo, o qual participou ativamente da criação. O Espírito Santo é da mesma essência divina que o Pai e o Filho, pois possui os mesmos atributos destes. Vejamos. Letra A, onipotência. Igualmente com o Pai e o Filho, ele possui este atributo. É onipotente. Pode todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele é onipotente. Juntamente com o Pai e com o Filho, ele tudo pode. Não há obstáculos para o Espírito de Deus. Ele é todo poderoso, assim como é o Pai, assim como é o Filho. Vejamos aqui o segundo atributo do Espírito Santo. Onisciência. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo tem pleno conhecimento de tudo. Seu saber é perfeito e infinito em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Ele é eterno, não tem princípio e não tem fim. Leia Salmos 139, verso de número 2. Então, aqui temos o segundo atributo do Espírito Santo. Onisciência. Ele sabe teu CPF, sabe tua idade, sabe teu RG, ele sabe teu passado, teu presente e teu futuro. Não há o que possamos esconder
do Espírito de Deus. Ele sabe tudo. Ninguém mente para o Espírito Santo. Ninguém esconde nada do Espírito Santo. Terceiro atributo, onipresença. Você aprendeu que o Espírito Santo conhece todos os atos e pensamentos dos crentes. Ele perscruta o seu entendimento, pois está presente em todo lugar, de modo pleno. Leia Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24. Então, percebamos que o Espírito de Deus, ele, além de conhecer os pensamentos, ele está presente em todo lugar. Onipresença é isso. Não há lugar que o Espírito Santo não possa estar. Não há nada oculto ao Espírito de Deus. Eu posso concordar com você e dizer que não é qualquer ambiente que o Espírito Santo tem ou está, de alguma maneira, intrínseco naquele lugar. Vou te dar alguns exemplos. Uma casa de prostituição, um meretrício, um bar, aonde se ingere bebidas alcoólicas, aonde há pecado, aonde há embriaguez, uma boca de fumo, onde se consome, onde se adquire entorpecentes. É claro que, embora o Espírito de Deus, ele encha toda a terra, e não há lugar aonde ele não possa estar, não significa dizer que, embora ele sendo santo, ele habita em lugares profanos. Aí não. Mas ele sabe o que passa ali dentro. Então, queridos, ele vê o que acontece em todos os lugares. Eu acredito que fui compreendido por você. Provas da sua personalidade. O Espírito Santo, como já foi dito, é uma pessoa e não uma influência ou energia cósmica. Também não é a força ativa de Deus, como ensinam alguns. Ele possui características e personalidade. Veja os seus atributos pessoais: intelecto, volição, ou seja, vontade, e sentimento. Leia os textos aqui de Romanos, 1 Coríntios, onde explica muito bem isso. Onde se observa claramente a sua capacidade de examinar, conhecer e interceder. Voltando aqui, queridos, podemos perceber que o Espírito Santo, como pessoa, ele tem intelecto, ele tem vontade e ele tem sentimento. Uma pessoa, ela pode entristecer o Espírito Santo. Ela pode agradar o Espírito Santo. Ele tem vontade própria, a ponto de dirigir as pessoas. É Romanos que diz no capítulo 8, e no versículo de número 27, que somos guiados pelo Espírito Santo. Eu até vou ver se é isso mesmo. Romanos, capítulo de número 8, deixe-me ver Romanos, capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então percebemos qual é a mente, a palavra grega phronema. Phronema aparece aqui no grego. Quer dizer, qual é a mente, qual é a vontade do Espírito. Ele é uma pessoa. Vamos adiante aqui em nosso comentário. É o que eu dizia. Ele se entristece e também tem ciúme, zelo de nós. Leia Tiago, capítulo 4, versículo 5.
Considere ainda algumas atividades que atestam a personalidade do Espírito Santo. Vamos ver aqui em cima. Aqui. Ele revela. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia, revelação de Deus à humanidade, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia ensina, ou seja, perdão, claro, a Bíblia ensina, mas aqui estamos falando do Espírito Santo. Em João 14, versículo 26, o Espírito Santo como ensinador, o Senhor Jesus afirmou aos discípulos que o Consolador os ensinaria todas as coisas e os faria lembrar de tudo quanto Jesus havia dito. Olha esses dois aqui primeiros. Ele revela, a Bíblia, a revelação de Deus à humanidade, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo quem inspirou aqueles 40 escritores que nos trouxeram a palavra de Deus. E eles foram instrumentos do Espírito Santo. Jesus afirmou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas em João 14, 26. Olha que coisa linda, João 14, 26 está escrito: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. A palavra ensinar do grego didasco, ou seja, como um professor. Então, olha que coisa incrível ter a pessoa do Espírito Santo à nossa disposição. Letra C, ele também intercede, como está em Romanos capítulo 8, versículo 26. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O que é interceder? Interceder é ter um intermediário. Entre o Pai e o Filho está o Espírito Santo intercedendo. Quando você ora, às vezes você faz orações e dizemos, e você diz, e quem sabe eu, ou todos nós, a gente diz em orações palavras que não seriam proveitosas diante de Deus. Às vezes a gente se queixa nas nossas mazelas e falamos até algumas besteiras, até algumas bobagens são ditas da nossa boca. Quem sabe você já não disse: Senhor, me mata, porque eu não tenho mais condições de viver. O Espírito Santo pega essa palavra e coloca diante do Pai, dizendo: não mata não. Ele não está querendo morte, ele está cansado. Então o Espírito Santo sabe colocar as palavras certas diante da divindade, diante do Pai, diante do Filho. O Espírito Santo ordena, Atos capítulo 13, verso 2. A igreja da Antioquia da Síria foi a primeira a enviar obreiros ao campo missionário. Porém, a ordem para isso foi dada pelo Espírito Santo. Então, perceba que em Atos capítulo 13 e verso 2 está escrito assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha que coisa linda. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo. Então o Espírito de Deus, ele também ordena. A igreja, ela é muito bem guiada, não por homens, mas quando o Espírito de Deus dirige os homens.
É necessário ter pastor na igreja. É necessário ter evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários. Tudo isso é importante. Mas o pastor e o ministério devem estar submetidos ao comando, ao governo do Espírito Santo. É ele quem deve tomar conta da direção da obra de Deus. Ele testifica de Cristo, conforme João 15, 26, 1 João 5, versos 6 e 7. Ele testifica de Cristo. Se não fosse uma pessoa, seu testemunho seria nulo. É verdade? É verdade. Então, o testemunho do Espírito Santo, ele endossa as palavras ditas por Jesus Cristo. Em João 15, versículo 26, eu vou ler aqui para você. Olha que coisa interessante. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha só, então o Espírito Santo faz que Jesus seja anunciado. O homem, a mulher, só pode pregar sobre Jesus porque existe uma influência do Espírito Santo. É ele que coloca na boca do pregador ou da pregadora o desejo de pregar, de anunciar a Cristo, ao Messias, o Salvador. O Espírito Santo fala à igreja através dos ministros da palavra e de várias outras maneiras ele fala à igreja. Percebemos nos textos que aqui estão em Apocalipse 2:7, vários textos dentro do Apocalipse, o Espírito diz à igreja. Espírito com letra maiúscula, ou seja, referindo-se ao Espírito Santo. É ele que fala à igreja. É ele que anuncia a palavra de Deus à igreja. Ele convida à salvação, letra G. Apocalipse 22 e 17. Aqui está escrito, eu vou ler. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. Não só convence o pecador a aceitar a Cristo como Salvador, mas também, junto com a igreja, convida a todos à salvação. Olha que coisa impressionante. Então, é o Espírito Santo que convida o pecador, convida o ouvinte da palavra de Deus a conhecer a salvação. Ninguém que está dentro de uma igreja está por obra do acaso. Somente no banco de uma igreja está, porque houve a ação do Espírito Santo. Nomes e símbolos do Espírito Santo. Você aprendeu que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma influência ou força ativa de Deus, pois possui personalidade, é divino, porque a ele são atribuídas as mesmas qualidades inerentes ao Pai e ao Filho. E também é-lhe dado, de acordo com as diversas funções, vários nomes. Veja, então, os que são conferidos ao Espírito Santo e aos seus principais símbolos. Nomes conferidos ao Espírito Santo, referentes à pessoa do Espírito Santo. As Escrituras Sagradas registram vários nomes pelos quais é conhecido ou representado. Veja, o Espírito de Deus.
significa que ele é executivo da divindade. Em Lucas capítulo 11, 20, Jesus afirma que expulsara os demônios pelo dedo de Deus. Então ele é chamado Espírito de Deus porque ele provém de Deus. Ele é o executor da divindade. Ele está trabalhando, efetuando as obras de Deus. Ele é chamado Espírito de Cristo em Romanos 8, versículo 9. Este nome, conferido à terceira pessoa da Trindade, indica que o Espírito Santo é enviado por Cristo para o glorificar e habitar no salvo. Ou seja, ele é o Espírito que está em Cristo, que esteve sobre Jesus quando este estava na terra. Ele também é chamado de o Consolador em João 14, 16 e 26. E capítulo 16, verso 7. Perto de findar o seu ministério terreno, o Senhor sabia que brevemente teria de deixar os seus discípulos. Contudo, eles não ficariam sozinhos, pois enviaria o outro Consolador, a fim de ficar com eles para sempre. Então, esse outro Consolador não quer dizer que o Espírito Santo é diferente, é outro, mas da mesma essência. É assim que significa no grego a palavra outro. É chamado o Espírito de verdade em João 14, 17, em João 16, versículo 13. O espírito do engano e do erro opera no mundo. Por isso o Senhor enviou o Espírito de verdade para preservar os seus servos das ciladas de Satanás. Então existe aí no mundo o espírito da mentira, mas existe à tua disposição o espírito da verdade, ou de verdade, porque nele só há verdade. Jesus mesmo é a verdade. E o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ele não pode anunciar outra coisa senão a verdade. O Espírito da graça. A graça é concedida aos crentes a fim de viver em santidade e vencerem as fraquezas próprias da carne. Leia 2 Coríntios 12, 9. Ou seja, ele é o Espírito da graça, graça que tem um sentido de favor imerecido. Ou seja, eu e você não merecíamos receber nada. Recebemos, pois, porque esse Espírito gracioso, gratuito, nos dá de graça, bondade e tantas coisas boas para a nossa vida. Espírito de vida em Romanos 8:2. O poder do pecado e da morte não tem efeito sobre aqueles que receberam o Espírito de vida. Neste versículo, o apóstolo Paulo afirma: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, ele é o Espírito de vida, porque ele te livrou do pecado e da morte. O salário do pecado, dirá a Bíblia, é a morte. Então, quem peca, morre, não tão somente no físico, porque afinal de contas todos morreremos, mas é a morte de Deus, ou ele se separa de Deus, e isso para sempre. Nesta vida, quando alguém peca, ele está separado de Deus, precisa se arrepender para então o perdão divino agir na vida desta pessoa para que ela possa ter vida de novo. Agora, se uma pessoa morrer em pecado, ela estará separada eternamente de Deus. Símbolos do Espírito Santo, são símbolos. Eles indicam a ação divina da terceira pessoa da Trindade, através dos vários ministérios que exercem em prol dos servos de Deus. Consideremos os principais. Fogo. Este símbolo fala da ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente. Ao mesmo tempo que incinera
a força do pecado dentro de nós e consome tudo que representa palha, madeira e feno. O fogo do Espírito assinala a presença de Deus na vida do crente, ao iluminá-lo e aquecê-lo. É o que eu falava antes, ele não é fogo, é um símbolo, porque assim como o fogo queima as impurezas, assim, pois, quando o Espírito de Deus entra na vida de alguém, ele queima tudo o que é orgulho pessoal, vaidade, impiedade, vício, pecado. Segundo símbolo, vento, no encontro com Nicodemos em João 3,8, o Senhor referiu-se à ação do vento para ilustrar a operação do Espírito Santo na obra da regeneração do pecador. É ele quem convence a pessoa da necessidade de arrepender-se dos seus pecados e receber pela fé, mediante a graça divina, a salvação consumada no sacrifício do Calvário pelo Filho de Deus. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo. Regenerar é tornar novo outra vez. É renovar. O Espírito Santo te renova, me renova, me torna uma nova criatura. Tal como o vento, cuja presença é sentida, sem, no entanto, se tocar, sem poder tocar, assim é o Espírito Santo. Percebe-se a sua real operação na vida do crente e da igreja, embora não se possa vê-lo tal como é. Seus atos independem da vontade humana, pois ele é Deus, é soberano. É o que eu falava. Não se pode reter o vento. Não se pode aprisionar o vento. Quando o Espírito de Deus age no coração, ele trabalha mudando a história daquela vida, daquele homem, daquela mulher. Letra C, água. Jesus afirmou a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Neste versículo, a água simboliza a palavra de Deus, que concede vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Todavia, em João 7,37, o Senhor Jesus identifica-se como a verdadeira fonte de água viva, isto é, da salvação consumada por ele. É conferida aos que o aceitarem pelo Espírito Santo. Ele afirmou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E João registra ainda no versículo 39, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele é como selo, qualquer objeto que esteja selado, então letra D, selo, o identifica como propriedade exclusiva de alguém. O selo é a garantia de que o objeto não será confundido com qualquer outro, pois trata-se de uma marca pessoal intransferível. O crente é uma propriedade do Senhor. O selo do Espírito Santo do ato da conversão confere a garantia de vida eterna ao novo membro da família de Deus. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Desta forma, a Bíblia ensina que todo crente é selado com o Espírito Santo. Assim como um selo está sobre uma carta, assim como um selo estava nos documentos antigos, era uma espécie de uma assinatura, de uma marca registrada. Assim o Espírito Santo está naquele que é propriedade de Deus, eu e você.
Sabemos que somos de Deus, porque o Espírito do Senhor sobre nós está. Azeite é o mais conhecido dos símbolos atribuídos à terceira pessoa da Trindade. No Antigo Testamento era usado para consagrar os sacerdotes e os reis de Israel. Ser ungido com azeite significava estar revestido da autoridade de Deus para determinada tarefa espiritual ou secular. A igreja primitiva, através dos presbíteros, ungia os enfermos que saravam após a oração da fé, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Ainda se faz isso em obediência à palavra de Deus. Os resultados são positivos. Assim como um motor de um veículo precisa de óleo, e sem o óleo ele quebra, ele estraga. A vida de alguém sem o azeite, que lubrifica, que traz a gordura para essa engrenagem, para mim e para a tua vida, sem o Espírito de Deus nós quebramos. Você já viu algo sem lubrificação? Uma catraca, uma corrente, ela vai gemendo, ela vai gritando. Uma pessoa sem o Espírito de Deus, ela geme desespero, agonia. E o Espírito de Deus traz essa lubrificação para que tudo funcione bem. Pomba. Esta ave simboliza brandura, inocência, doçura, pureza, amabilidade e paz. Por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo descer do céu em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre o Filho de Deus para indicar que aquele era o Messias. Isto não significa que a terceira pessoa da Trindade tenha esta aparência, pois como Espírito não possui forma que se possa definir. Então, se percebeu, o Espírito Santo é como uma pomba, mas não é uma pomba. Você não pode pegar isso de forma literal. A obra do Espírito Santo no pecador. O Espírito regenera a natureza pecaminosa do homem, convencendo-o dos seus delitos e pecados, levando-os ao arrependimento, à confissão e ao abandono dos mesmos. Pela fé no sacrifício do Filho de Deus, deste modo, regenerado pelo Espírito, o pecador experimenta um novo nascimento e torna-se uma nova criatura. No crente, a obra do Espírito é consolar, conduzir, guiar em toda a verdade, ensinar todas as coisas e lembrar que o Senhor ensinou, conceder poder para testemunhar de Cristo e interceder pelos crentes em suas orações, santificar. Esta é a principal tarefa do Espírito Santo nos crentes, pois sem santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Este processo é uma operação dinâmica e progressiva. Começa na conversão e aperfeiçoa-se gradativamente até a volta de Cristo. Na igreja, considere as seguintes áreas nas quais o Espírito Santo administra a igreja. Na obra de missões. Ao começar pela igreja em Antioquia da Síria, leia Atos 13, 14, até os dias atuais, é o Espírito Santo quem separa, ordena os obreiros e os envia ao campo missionário. Na pregação, sem a unção do Espírito, nenhum pregador, por melhor que seja, logrará êxito em sua pregação, pois sua mensagem é insípida, vazia e sem poder. Só há salvação de almas quando o Espírito unge a mensagem e o pregador, como aconteceu com Pedro no Pentecoste, sob a convicção de que haviam pecado por rejeitar o Messias.
o Salvador da humanidade, os judeus, compungidos em seus corações, arrependeram-se e foram salvos. Oração. O Espírito intercede pelos crentes nas orações. Ao escrever aos crentes em Éfeso, Paulo concita-os a orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Leia Efésios 6,18 e Judas, versículo 20. A sobrevivência da igreja só é possível sob a direção do Espírito Santo. Ele é o legítimo vigário, substituto do Filho de Deus na terra, ninguém mais. É claro que o texto aqui está aludindo ao Papa, né? O Papa se intitula, o Papa lá no Vaticano, se intitula o único vigário, o substituto de Cristo, mas não há outro senão o Espírito Santo. Pratique as obras da luz e produza o fruto do Espírito, conforme está registrado em Gálatas 5:2. Busque também o batismo no Espírito Santo, a fim de que possa testificar do amor de Deus em Cristo Jesus a toda criatura e começar pelos seus familiares, amigos e vizinhos. Ensine aos que ainda não sabem que o Espírito Santo é Deus e não uma influência ou energia cósmica, nem tampouco a força ativa de Deus. Testifique a todos em todo o tempo que o Espírito Santo é o legítimo condutor da Igreja de Cristo na terra. Fale também que ele nos ajuda em nossas orações ao interceder por nós. Jamais aceite ensinos contrários aos das Escrituras, pois o Espírito Santo é o seu verdadeiro guia e ensinador. Ele é o real intérprete da Bíblia, pois inspirou seus escritores. Portanto, não se deixe enganar pelas astúcias de Satanás. Verifique o que você aprendeu, tente responder aí no caderno, recapitular o assunto. Como é um vídeo, você pode voltar e tente responder a essas perguntas. Na próxima aula, nós falaremos sobre o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Não perca, continue conosco nesses estudos que servirão de bênção para a tua vida cristã. Um abraço, que Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.